está nos dando vida e vida em abundância. Amém. Então, nós falamos ontem sobre graça vivida, graça provada, graça conhecida, graça, salvação, haver salvo, sempre salvo. Tantas coisas nós falamos e eu comecei a perceber que é necessário, de vez em quando, voltar lá no princípio, aquele momento que iniciamos a ouvir sobre a graça, sobre justificação pela fé, porque vai dando uma forma de conhecimento cada vez mais amplo, como eu estou falando essa manhã. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente lê na Nova Aliança, nas cartas, Pedro é um que fala isso, ele diz: eu já sei que vocês sabem, eu já sei que vocês conhecem, eu já sei, mas para a segurança de vocês, vamos falar de novo, para avivar aquilo que parece que, não, agora já não precisamos mais disso, já conhecemos. Quando aviva o que era princípio, que era elementar lá no começo, quando é avivado, relembrado, vamos usar essa palavra, vem mais revelação. Daquilo que lá no começo, no princípio, não tínhamos tanta revelação, não tínhamos tanto conhecimento daquela verdade lá do início, mesmo que ela fosse apenas os primeiros passos, os primeiros fundamentos. Mas na caminhada, quando voltamos lá depois, caminhamos, alcançamos mais e vamos crescendo, mas quando voltamos lá no princípio de novo, nós conseguimos ver com maior nitidez, com maior clareza todas as coisas. Então, como tem sido, né, as mensagens, não conseguimos terminar num dia, numa pregação só, vira sequência, como foi das mães. Hoje eu parei um pouco, até o pastor falou, né, vai falar sobre as mães, e disse, nós estamos com a apostila quase pronta, esse book que a gente vai imprimir como uma devocional só para as mães. É muito rico que a gente resolveu fazer isso, né? Essa semana eu trabalhei bastante e ter por escrito, encadernadinho, direitinho, para olharmos as mães em casa, né? E os pais ajudarem, e não só as mães, mas aquelas que também vão ser mães futuramente. É um material muito rico no sentido de como ter essa dimensão de vida que, conforme a mensagem lá de Paulo a Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, ter aquele estilo de vida de Lloyd, de Eunice, e gerar uma multidão de Timóteos, no sentido, um ou dois dos meus filhos pode gerar uma multidão de Timóteos. Lá, gente. Tem um livro muito interessante, eu recomendo para vocês, é Pregador da Graça também, Em Busca de Timóteo. Muito bom. Tudo é bom, quando é graça, tudo é bom, né? Não tem o que não seja bom. Então, essa que deveria ser uma mensagem, se transformou em várias mensagens sobre o crer, sobre o quê? A superabundância da graça. Olha só, a superabundância da graça e a nova vida em Cristo. Nosso texto é Carta aos Romanos, capítulo 5, verso 20 e 21. Então está escrito: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então esse foi um dos primeiros textos que nós aprendemos na revelação da graça. Só que ele tem muito mais a nos comunicar do que tínhamos capacidade ou condições naquele momento de aprender. O que aprendemos mais nesse texto? Que vivemos um tempo em que muitos falam sobre graça. Quem acompanha o movimento da graça na internet ou lê alguns livros, alguma coisa, a gente percebe imediatamente que muitos falam sobre graça, cantam sobre graça, defendem a graça. Olha, é interessante isso, as expressões que nascem desse versículo. Muitos falam sobre a graça, muitos cantam sobre a graça, muitos defendem a graça mesmo,
Mas poucos compreendem que a graça não veio apenas para perdoar pecados. Ela veio para formar uma nova criação em Cristo. Só ela pode fazer isso, a lei não faz. O nosso esforço humano não faz. A nossa carne não faz. A nossa alma não faz. É só através da graça, que é uma pessoa chamada Jesus. Não é uma doutrina. Então, quando alguns falam, eles estão entendendo a graça, só falam, estão entendendo a graça como uma doutrina, como um ensino teológico. E esse irmão que nós falamos, ele disse para nós assim, a semana, eu preciso fazer um curso teológico normal, mas não é minha teologia. Eu só preciso dessa teologia tradicional para mostrar diante dos homens que eu tenho canudo. Daí portas se abrem. Agora, se eu mostrar aos homens que se dizem conhecedor de toda a teologia, a minha teologia, as portas se fecham. Porque não é estudar sobre a graça, porque não é estudar sobre Deus, porque não é estudar sobre Jesus, não é estudar sobre o Espírito Santo, não é conhecer milênio, não é conhecer o Apocalipse, Jesus vem antes, depois, tribulação, ficamos, não ficamos. Não é isso! As dispensações é conhecer Cristo, de andar com Ele. Se estamos falando de graça, estamos falando de Jesus Cristo. Nunca te esquece isso. Falar sobre graça e falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, por isso que muitos falam de graça, cantam sobre graça, defendem a graça, mas poucos compreendem que a graça não veio apenas para perdoar os pecados. Como o texto fala ali, que diz, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, quer dizer, passado, um tempo passado havia abundância de pecado, agora a graça chegou, então não há mais espaço para o pecado, não pode ou não está na graça. Mas quando é teológico, quando é só um pensamento, quando é só uma crença, não, eu creio na graça, eu defendo a graça, eu canto a graça, eu ensino sobre a graça, mas enquanto for só exterior isso, ainda vai reinar o pecado. Então, como muda quando mais tarde a gente volta lá nos primeiros momentos, quando falávamos tanto esse texto, falávamos da hipergraça e falamos, só que a cada caminhar, ela vai aumentando, dando mais clareza à visão. Então, existe uma diferença profunda entre conhecer a mensagem da graça e viver debaixo do governo da graça. A graça é um governo, é um cercado. Nós estamos ali protegidos. Por isso que diz que fomos retirados do império das trevas e colocados, transportados, a Bíblia diz, para o reino do seu amor. Quer dizer, o reino de Deus é o reino do seu amor, é a revelação de Jesus Cristo, é Jesus. Ele é o rei do reino, ele é o Senhor. Então nós fomos tirados das trevas e transportados para este reino. Então existe essa diferença e o reino nos protege, nos coloca dentro de um cercado. E existe essa diferença entre conhecer a mensagem da graça e viver debaixo do governo da graça. Governo por quê? Tem um rei, um senhor, e ele é o governo. Essa distinção é importante para entendermos a carta aos Romanos, do capítulo 5 ao capítulo 8. Então, a gente pode criar uma frase, sabe, e postar. É bom a gente, às vezes, sintetizar algumas palavras e postar. Eu sintetizei uma antes de continuar a mensagem, eu quero ler ela. A graça de Deus não foi enviada apenas para apagar o pecado passado. Ela veio para destronar o pecado, transformar a natureza humana e revelar Cristo dentro do homem. Daí a graça. Se não for isso, não é graça. Não é, porque não transforma, não muda. Ainda o pecado reina, e se ele reina, vai haver morte. E quando Cristo reina, a graça está reinando em vida, como aprendemos. Então está gerando vida e vida em abundância, cada vez mais. Então o Paulo usa uma força de linguagem nesse texto de Romanos, e ele
procura palavras fortes para impactar quem viesse a ler futuramente, como nós estamos lendo nesse tempo, ou ouvisse dele mesmo. O que ele faz? Ele usa uma linguagem de contraste em relação ao pecado e à graça. Primeiro ele diz, abundou o passado, abundou o pecado. Quer dizer, era muita coisa. Não era só houve pecado, ele diz abundou o pecado. E no grego, na palavra grega lá, é aumentar. Esse abundou o pecado é aumentar, multiplicar, crescer em quantidade. E era o que havia na nossa vida. Todos nós sabemos disso. Era dessa forma que Deus nos via, como aqueles que a cada dia ia acrescentando pecado, 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 até super, não é super, ele diz até abundar, até ser muito aumentado, multiplicado, crescente em quantidade. Mas daí, para chocar tudo isso, ele fala da graça, e ele usa uma outra palavra que dá um sentido maior do que ele usou em relação ao pecado passado. Ele diz, essa palavra no original lá é composta de hiper mais periseo lá, quer dizer, transbordar abundantemente. Hiper, Paulo declara, a graça transbordou infinitamente acima do pecado. Então aquele mar de pecado antigo, o mar da graça agora, a gente cantava no começo, né, que a gente imaginava que a graça era a gente cantava, se a graça fosse uma gota, já seria bem maior que o pecado, o contexto que cantavas. A gente cantava, mas nos demos conta que ela é um mar infinito. Então é muito além do que era antes na nossa vida. É uma mudança de governo espiritual. A gente precisa ter essa consciência. A graça não é só a salvação dos pecados. A graça é um governo espiritual de Cristo na nossa vida. Não está dizendo apenas que fomos perdoados. Está descrevendo uma mudança de reino antes. Mudança de reino, que eu falei há pouco. Fomos transportados. Nem era um reino, nós não podemos dizer que as trevas têm reino, elas não têm reino. Tinha um império, a Bíblia fala império. Fomos transportados do império das trevas para o reino da graça. Hoje a gente pode dizer, um reino cheio de graça. O pecado dominava antes, a carne governava, a natureza de Adão controlava o homem, mas agora, sobre a graça reina, ela é reina. O Espírito opera na nossa vida, o Espírito Santo está agindo na nossa vida. Uma nova natureza foi implantada dentro de nós. Antes era a nossa natureza caída e pecaminosa, sozinha, se debatendo mesmo quando a gente queria sair daquelas situações e não conseguia. Mas agora há uma nova natureza dentro de nós. Para mim isso é um dos pontos mais maravilhosos, porque agora não é eu, o Birajara, somente, com as minhas falhas, meus erros, minhas quedas, meu andar em fraqueza, muitas vezes. Agora é algo de Deus dentro de mim, me capacitando onde eu não sou capaz, onde eu não consigo, me fazendo prosseguir, mesmo dando tropeção aqui, ali ou lá. Mas a diferença é que essa natureza divina que Deus colocou dentro de nós, nos leva a continuar. E com o tempo, os tropeções diminuem, as quedas diminuem, os desvios dos caminhos diminuem. Daqui a pouco estamos andando retamente. Mas por causa dessa natureza divina que está dentro de nós. Então, antes o pecado dominava, a carne governava, a natureza de Adão controlava o homem. Agora a graça, quando chega, ela reina, o Espírito opera. Uma nova natureza é implantada dentro de nós. Por isso, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. É impossível nós estarmos em Cristo e não sermos uma nova criatura. Não tem, é impossível. Agora, se não somos, se não temos essa
vida de nova criatura, não estamos em Cristo. Podemos até ter nos aproximado dele, mas não estamos nele. Lembra que uma das mensagens nós falamos há pouco tempo sobre o reino de Deus está dentro ou entre? O reino de Deus está dentro ou entre? E entre, ele está no meio. Nós estamos andando ali, mas ele não está dentro. É a mesma coisa que dizer estamos em Cristo ou estamos no lado de Cristo. É diferente. Eu estar no lado desse gasofilácio ou pular para dentro. É diferente. Quando eu pulo para dentro, se fosse um gasofilácio gigante que me cobrisse, eu pularia para dentro e ele ia sumir. As pessoas iam olhar e ia ver só o gasofilácio. Agora, se eu estou no lado, as pessoas vão olhar o gasofilácio e o Ubirajara. E assim é com Cristo. Ou nós estamos dentro dele, escondido, acabou, não existe mais Ubirajara, existe a nova natureza. E isso é um processo, como a pastora falou no começo, essa boa obra que começou vai ser completada. E Pedro, o apóstolo, ele afirma lá em segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz, para que vos torneis co-participantes da natureza divina. Não existe religião que nos dá isso. A lei não nos dava, as doutrinas das igrejas não nos dão, nada nos dá essa natureza, a não ser o próprio Deus através da vida e obra de Jesus e a ação do Espírito Santo, criando cada dia essa natureza, aumentando, vamos dizer assim, essa natureza divina, porque nós já recebemos, ela já existe, e talvez nem é aumentar, fica no nível de começar a viver ela, porque ela já existe. Então a gente começa a ver a diferença entre conhecer, provar, como falamos na escola ontem, e se alimentar dela, fazer parte do nosso alimento, a graça de Deus. Paulo, ele confronta a igreja para que não houvesse a distorção que muitas vezes há em relação à graça de Deus. Porque ele diz, lá em Romanos capítulo 6, versículo 1, que diremos, pois? Ele faz uma pergunta para a igreja de Roma lá. Que diremos, pois? E para nós também, né? As cartas são lidas em todas as igrejas. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque nos dias de hoje ainda há quem pense nisso. Porque lê aquele texto e pensa, bom, se antes abundou o pecado e superabundou a graça, então se hoje eu continuar no pecado, a graça vai aumentar mais. Não. Ali era algo do passado. Agora a graça chegou com tudo que ela tem para nos dar vida e nos livrar da morte. Senão a gente está morrendo. Aqui é uma coisa bem profunda, assim, ou mais elevada. A gente não gosta de falar de profundo. O que é? Quando Deus disse lá para Adão no começo, para não comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele disse para Adão, o dia que tu comer desse fruto, tu vai morrer. Acabou. Não deu muita explicação. Adão come. Ele morre? Nós sabemos que não morre. Ele morreu, não responde, tá? Se eu perguntasse, talvez, geralmente que eu faço pergunta, alguém responde quando eu deixo responder. A primeira coisa que as pessoas dizem, morreu no espírito. Não morreu no espírito. A Bíblia diz que no dia que ele comesse, Deus falou para ele, certamente ele morreria. Ele comeu e continuou o mesmo Adão, corpo, alma e espírito. Só o que começou a acontecer? A primeira consequência, ele foi tirado do jardim, foi tirado da presença de Deus dentro do jardim, do Senhor ali, para não voltar a comer da árvore da vida e viver eternamente em pecado e não ter mais salvação. Então, ele foi tirado não como um castigo, mas para o próprio bem dele e da humanidade que viria depois. Depois disso, mas então ele não morreu no espírito, ele não morreu fisicamente, porque ele viveu não sei quantos anos ainda. Deus disse, o dia que comer vai morrer. Então, a partir daquele dia, ele começou a caminhar em direção, o ano, a data ali, que ele ia morrer. Ano após ano, agora ele não estava mais vivendo a vida eterna, ele estava
caminhando em direção à morte, o dia que ele ia morrer de fato. E aconteceu. Então, quando diz que o salário do pecado, ali o texto que eu li antes de Romanos, que diz que a lei, vou ler lá de novo, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou pela morte, então quer dizer que quando andamos continuamente no pecado, olha o que eu estou dizendo, continuamente nós estamos andando em direção à morte. Não caímos duro no chão, imediatamente morremos. É um processo de cada dia, cada dia, cada dia. E isso não é só caminhar em direção à morte, é se afastar da vida eterna. Então é bem diferente as coisas. E nós crentes, às vezes... Aí eu olho para a direita e falo assim, eu gosto de fazer isso. O céu não ficou escuro, não tem uma voz de trovão me ameaçando. O céu está lindo, bonito, azul, que dia abençoado. Eu penso que está tudo bem. Porque não é imediato, é no caminhar, naquele caminho, se afastando da presença de Deus. Então, é isso que Paulo está tentando dizer à igreja de Roma. Ele está dizendo, olha, vocês hoje receberam uma vida para ser vivida. Essa vida é vida e vida em abundância. Vamos lá. Então, a resposta de Paulo a essa pergunta que ele mesmo... Interessante que ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. Ele diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça mais abunde, haja mais? A resposta dele no original também é uma palavra bem forte, que ele responde, de modo nenhum. Ele diz, de modo nenhum, jamais, que isso nunca aconteça. Eu gosto muito dos textos originais por causa disso, que amplia. Nós olhamos nossa Bíblia em português, vai estar só escrito assim, jamais. Jamais vamos viver assim. Mas o contexto do original, pela palavra ali, diz, de modo nenhum, jamais, que isso nunca aconteça. Por quê? Porque a verdadeira graça une o homem a Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus fazem parte da nossa vida. Morremos para a velha criatura, ressuscitamos em Cristo, estamos nele para sempre. A graça não é licença para a nossa carne fazer o que quer. É poder para vencer o domínio que às vezes ela tenta ter sobre nós. Nós falamos um pouco lá no retiro sobre essa questão de carne. Então, ela não pode reinar sobre a nossa vida. Ela vai tentar, sempre, quando estivermos nesse corpo. Mas a graça nos dá poder para vencer o domínio da carne e do pecado. Romanos capítulo 6, 14 diz isso. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, sim da graça. Olha que interessante esse versículo. Eu gostei muito de relembrar, porque parece, às vezes estava até esquecido algumas coisas. Quando a gente fala de lei, obedecer a lei, obedecer isso, obedecer. O contexto desse versículo está dizendo, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Quer dizer, quando nos colocamos debaixo da lei, seja ela qual for, aí a gente é dominado, a gente não vence. Mas, sim, debaixo da graça. O pecado só tem domínio quando estamos debaixo de qualquer lei. A gente pensa sempre na lei de Moisés, mas nem sempre é a lei de Moisés. Às vezes é uma doutrina humana, às vezes é um pensamento meu, como ser humano, é o pensamento às vezes da minha esposa, ou as mulheres do marido, ou do irmão em Cristo, às vezes é um pensamento que não tem nada a ver com graça. E quando nos colocamos debaixo desses tipos de lei, de pensamentos, o pecado tem domínio. Semana eu vi uma mensagem do Joseph Prince que ele falava sobre a imaginação dos pensamentos. E nós sabemos, a gente lê lá em Gênesis, que aquela geração sofreu o dilúvio por causa da contínua, a Bíblia fala claro, a contínua imaginação, má imaginação dos pensamentos do coração. É continuidade. Então o pecado vence, tira proveito de cada um de nós. Mas quando estamos debaixo da graça, não. Então a graça verdadeira produz conflito contra o pecado.
isso é como Deus é bom. Ontem na escola a gente falava sobre essas questões e sobre juízo de Deus, sobre aqueles que estão salvos, aqueles que não estão, tantas perguntas aconteceram. E talvez a gente dê tempo para falar mais um pouquinho aqui. Há textos que diz, e a pastora acho que comentou um pouco também, que as pessoas se aproximaram de Jesus, se aproximaram de Deus, se aproximaram do Espírito Santo e provaram como Deus é bom. Provaram, foram curadas, receberam aquela unção, aquela coisa boa, provaram. Ao ouvir o Evangelho da graça, toda pessoa que ouve o Evangelho da graça um dia, Deus está deixando ela provar ao ouvir. Ela ouve e prova, é bem interessante, né? Ela ouve, mas prova no Espírito, não é com a boca, no Espírito. Como Deus é bom, como Deus me ama. Provou. E também diz que muitas pessoas, elas experimentam a luz de Cristo. Lá na Carta aos Hebreus fala mais claro ainda sobre isso. A luz. E vem como... Elas têm condições daí de perceber que antes estavam nas trevas, agora estão na luz. Porque se elas estivessem só nas trevas, elas nem saberiam o que é luz. Se elas nunca provassem da bondade de Deus, elas não saberiam o que é isso. Então elas não poderiam ser julgadas por nada. Deus seria injusto se julgasse uma pessoa que sempre esteve nas trevas, nunca provou da graça, ia ser injusto. Mas quando Deus chama para a luz, dá a provar da sua graça, e as pessoas voltam para a escuridão, aí elas são julgadas. A carta aos Romanos, o Fernando pode ter me ajudado, se não estou enganado, diz que antes da lei não havia julgamento, o povo não era julgado. Antes da lei ninguém era julgado, condenado, porque eu não sei do que se trata. Então Deus não era injusto, não faria isso. Então hoje é a mesma coisa, Deus dá uma prova. E até eu sou ruim de ilustração, vocês não conhecem, eu sou péssimo, mas eu tento às vezes. E ontem eu falei de ter um potezinho de sagu na frente, tem que ser sagu, tá? E, vamos dizer ali, qualquer um de vocês não gosta de sagu, tá? Eu segurei. Nunca experimentou o tal de sagu. Eu sei que ele é bom e muito. Aí eu digo, mas prova aqui. Daí vai haver essa aprovação, vai provar. Quando provou, como é bom! Mas eu não quero mais, só provou. Eu gosto mais de pudim. Quer dizer, provou, isso não quer dizer que se alimentou, que passou a fazer parte da sua vida. A graça é a mesma coisa. Tem pessoas que provam dela, mas não se alimentam dela como parte da sua vida. Então, é aquilo que a gente falou no começo. Tu vai na internet, no YouTube, em vários lugares, você vai ver muito. Hoje parece que virou moda. O evangélico tem essa mania de que quando algo começa a surgir, mesmo sendo a parte do Espírito Santo, ele quer só copiar, porque deu certo aqui, deu certo lá, então vai dar certo comigo. Mas é só uma cópia. Não é o entendimento, não é essa vida. Então a graça produz um conflito também dentro do nosso coração. Quando a gente erra, quando a gente peca, a gente fica terrivelmente incomodado, terrivelmente atormentado, posso dizer assim, porque já não faz mais parte da nossa natureza. E como sabemos, a gente pode sim errar, pode sim acabar pecando, pode sim essa caminhada isso acontecer em vários momentos, em várias situações, mas aquilo quando não vira um tormento, não vira uma coisa angustiosa, algo assim que tu desesperadamente não quer viver mais assim, não quer fazer mais assim, não quer voltar a errar. Quando isso não acontece, tem uma coisa errada. Quando começa a fazer parte contínua da nossa vida, tem uma coisa errada. Porque o Espírito Santo está sempre ali nos cutucando. Filha Jara, sai disso, tu vai morrer, tu está indo em direção a algo que vai te levar à morte. Sai disso. Tu já sabe o que é graça, tu já vive na graça, sabe aquela coisa, tu sabe o que é pecado, sabe o que não é. Então, a nossa consciência, que já foi purificada, porque a Bíblia diz que a nossa consciência foi limpa pelo sangue de Jesus. Não temos mais a má consciência. Nós só temos a má consciência quando nós erramos. E a má consciência vem como um sinal de alerta. Aquela luz começa a piscar, e aquilo fica incomodando até que a gente resolva abrir mão disso. Aí vem a paz de novo. E a gente sabe que agora
voltou a andar alinhado com Deus. Isso não é para castigo, é para que a gente não se perca. Então esse conflito é uma luta. Quando não há esse conflito da gente ter que lutar contra isso, a gente não está se alimentando dessa graça. Porque a Bíblia diz que a nossa carne, ela milita, ela luta contra o Espírito, Gálatas 5,17. Então, existe uma diferença entre lutar contra a carne e viver entregue à carne. Lutar contra a carne é aquela luta de não fazer o que a carne quer. Isso não tá errado quando existe essa luta. Então, lutar contra a carne não tem nada de errado. Porque, às vezes, o crente também pode pensar, eu não sou tentado, eu não tenho tentações. Isso é conversa fiada. Elas sempre vão existir por causa do mal que ainda existe nesse mundo. Mas, quando há uma luta contra isso, estamos bem, não nos entregamos, não vivemos entregue a ela. Cair é uma coisa, permanecer caído é outra. Tropeçar é uma coisa, e fazer do pecado um estilo de vida é outra bem diferente. Quanta coisa, e tudo isso é baseado naquele versículo que Paulo fala, para nos alertar, nos ensinar o que realmente é a vida que Deus nos deu através do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa graça que não podemos viver sem ela. João afirma, todo aquele... Olha, eu achei interessante quando eu li esse versículo, por isso que eu disse, relembrar coisas nos ajuda muito. Mesmo que a gente já sabe, já dominou, já estudou. João, seguida não há uma pergunta entre nós, todos vocês que estão aqui já ouviram, ou a gente pergunta entre nós mesmos, quem é que nasceu de novo? Quem é que não nasceu de novo? Quem é que nasceu de novo? Quem é que não nasceu de novo? Essa pergunta sempre volta. E às vezes a gente esquece de alguns textos bíblicos. E João, a resposta de João, o apóstolo, ele é bem direto. João afirma, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É prática, é estilo de vida. É o que eu quero ser, viver e fazer e acabou. Não me interessa da direita, da esquerda, não me importo. Isso não me incomoda. A vida é minha, eu faço o que eu quero, que se dane esse, aquele, eu vou viver como eu quero. Isso é viver no pecado. Então, para João, ele diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E geralmente, quando a gente conversa com pessoas que ainda estão na lei, elas têm essa reação. Tem essa reação muito direta. Ou aqueles que ainda não entenderam o que a graça é, também têm essa reação. Daí volta aquele espírito que a gente está falando na escola. João 3,9 diz, não significa nunca errar. Isso não, ouve bem, isso não significa que tu nunca vai errar. Porque se tu se achar assim, tu vai errar muito mais. Porque daí a gente não vai ouvir mais o Espírito Santo, não vai mais ouvir o conselho de ninguém, porque a gente imagina, não, eu não vou errar, eu não vou falhar. É aquela santidade, que não é real. Então não significa nunca errar, nunca falhar, mas não permanecer continuamente sob o domínio do pecado da carne. É diferente. Então, essa caminhada, essa jornada espiritual de Romanos 5-8, leia em casa bastante, a gente vai voltar a falar mais. Como eu disse, não tem como resumir numa mensagem. E é uma jornada pelo caminho, que tem vida e vida em abundância. Descreve uma progressão de transformação em Cristo. Não nascemos prontos quando aceitamos. Não é aquela coisa, aceitei Jesus e agora está tudo pronto. Não. Apenas começou o processo na nossa vida. Tudo já foi feito, tudo já foi dado. Mas é um processo de viver tudo isso. Então, começa uma jornada de justificação pela fé. Romanos 5. É tudo em Romanos 5-8. Justificação pela fé, superabundância da graça, morte do velho homem, libertação do domínio do pecado, vida no Espírito, manifestação dos filhos de Deus. Então pega a tua Bíblia, devora ali capítulo 5-8 de Romanos, vai ver quanto o Espírito Santo vai te ensinar, quanto ele vai acrescentar, quanto tu vai pensar, dizer, nem lembrava que era assim, olha só que riqueza, olha que Deus me deu, que Deus me deu, o que eu posso ser, o que eu posso viver, aquilo começa a ter vida novamente. Ontem falamos também, ontem foi tremendo,
Onde foi aquele dia de escola? Eu tenho que cuidar, porque senão depois eu esqueço o que eu ia falar. A gente falou que... Nós falamos na quinta também, a Sabrina acho que vai lembrar, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Olha o que está dizendo. É o Evangelho que produz essa salvação. Então, quando eu estou diante do Evangelho, nós sabemos que é o Evangelho da Graça, lendo e relendo e relembrando e ouvindo, ele vai produzindo cada dia mais essa salvação. Ele vai acelerando esse processo, nos melhorando cada vez mais. É ouvindo o Evangelho que é possível alguém ser salvo. Então, alguém pode chegar a Cristo por uma doença, por uma necessidade, por tantas mazelas humanas. Mas se já tinha ouvido antes o Evangelho e foi resistente antes, quando vem por um motivo que não é por causa que ouviu o Evangelho, vai produzir uma religiosidade. E um medo, como comentamos ontem. Um medo de que, e agora? Se eu parar de ir na igreja, se eu parar de ler a Bíblia, se eu parar de orar, vou ficar doente de novo. Então, não posso. Mas aquilo não é natural. Não é a natureza divina. Tudo isso faz parte da nova criação. Mas não por medo de voltar a ter aquele problema, de voltar a sofrer aquele dano, não é por isso. Mas quem vai para Cristo, não porque ouviu o Evangelho, mas por causa de uma situação dessa, se torna uma religiosidade. E claro que pela misericórdia, bondade, amor de Deus, em algum momento a pessoa pode dizer, estou cansado dessa religiosidade, não quero mais. E daí começar a ouvir o Evangelho de maneira correta e haver essa transformação. Então é uma transição da velha criação para a nova criação em Cristo. Muitos querem a promessa de Deus, de salvação, de tudo que recebemos por sua graça, sem transformação. Não, isso aqui é bom, isso aqui eu quero, eu não posso viver sem isso, tem que fazer parte da minha vida, mas não quer transformação. Poder, mas sem a cruz. Salvação, mas sem arrependimento. Graça, mas sem santidade. Mas a graça que nós lemos na palavra de Deus, a graça bíblica, não é apenas livrar da condenação. Ela forma Cristo dentro do homem, ou da mulher, homem no genérico aqui, mas forma Cristo dentro do ser humano. Se não for isso, não é graça. Pode ter certeza absoluta que não é. Ou houve só um conhecimento, mas não é. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Essa graça não veio, essa graça descrita ali no texto, a graça descrita no texto, eu não gosto muito, mas às vezes o português leva a escrever assim. Eu não gosto de falar esta graça, porque não é esta graça, é uma pessoa, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não veio para fazer acordo com a nossa carne, não veio para fazer acordo com o pecado, ela veio para destronar o pecado e submeter a carne ao Espírito e revelar Cristo dentro do ser humano. O Evangelho não é apenas Jesus morreu pelos meus pecados, agora estou indo para o céu. Enfim, não. Jesus morreu por mim, sim. O Evangelho também é agora Cristo vive em mim, senão não é Evangelho. E é uma ação do Espírito Santo, não é nossa, não podemos, mas a gente tem que só submeter isso. E quando a graça reina na nossa vida, como gostamos de ouvir o Joseph, tem um livro, leia o livro do Joseph, Reinando em Vida. Que tremendo, que poderoso! Mas até chegar ali, é um processo. A mente começa a mudar, o processo é parecido com, vamos dizer, se podemos, não é parecido, se podemos colocar alguns pontos desse reinar em vida, é assim, a mente começa a mudar, os desejos humanos somente começam a mudar, a consciência começa a mudar, fica mais sensível. O homem interior começa a ser formado segundo a imagem e semelhança de Jesus. Para a gente parar nesse, a gente segue no próximo, tentar sintetizar, sintetizar também numa frase. Então, a finalidade da graça não é apenas levar alguém para o céu, é fazer o céu começar a governar o homem aqui na terra. É graça sobre graça.
Então, irmãos, depois eu vou postar no grupo público da MES esse aqui. Se alguém, às vezes eu esqueço, eu digo, mas me lembrem. E daí a gente pode ler, reler, olhar os textos, ler na tua linguagem da Bíblia que tem em casa e continuamos para o alvo que está proposto. Também vamos continuar orando, né, pela batalha espiritual da região aqui. Tem muita ação nos ares, muitas invocações através de músicas das trevas, batidas. Então, talvez a gente até... As nossas caixas são fraquinhas, mas nós temos que encher os ares com o nosso som. Quando eu estou ali, eu boto, às vezes eu vejo que a caixa... Mas nós temos que encher os ares também, porque eles enchem os ares com o som deles. E eles não são senhores desse lugar. Aqui, o Senhor é Jesus, nessa região. Mas também nos ares tem que ser enchido. Não adianta nós termos um som ambiental aqui agradável ao ouvido. Não existe. Tem que ser o mais alto possível. Ah, mas não é barulho. Não, não é questão de barulho. São declarações nas regiões celestes que tem que doer os ouvidos das trevas. Assim como o barulho deles nos incomoda, nós também temos que incomodar com aquilo que glorifica a Jesus. Quem sabe a gente compra uma caixa mais. Boa ideia. Então tá. Vamos orar então. Senhor nosso Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que hoje nós andamos em direção a teu propósito eterno. Tudo isso é um propósito eterno. O Senhor não muda. Sempre foi esta a tua vontade. Desde o princípio, lá desde o primeiro ser humano, desde o primeiro homem, primeira mulher, a tua vontade sempre foi abençoá-los. Tanto que o Senhor construiu todas as coisas antes de criar o homem, de criar a mulher. Primeiro o Senhor preparou tudo para que eles vivessem uma plenitude de vida e vida em abundância. Nada dependia deles, estava tudo pronto. Não só para provarem, mas para se alimentar da vida que o Senhor tinha dado a eles. Tanto que, Senhor, nós aprendemos na tua palavra, como se não bastasse toda a riqueza de alimento que havia, de árvores de toda espécie, para dar vida ao ser humano. O Senhor colocou no centro do jardim a árvore da vida. E sabemos que essa não foi a escolha daquele primeiro homem. Mas hoje nós temos, eu creio, Senhor, que algo a mais ainda. O Senhor é tão bom que nos deu o teu Espírito, para que nenhum de nós possa dizer, eu não consegui, eu fui vencido, é assim mesmo, não é para mim, vou viver do meu jeito. Nós não temos mais essa desculpa, porque teu Espírito habita em nós, para nos capacitar, para nos dar poder. Ele já colocou dentro de nós o seu fruto, tudo está ali, é só acessarmos. Então, nós somos a geração que não vai ter desculpa alguma de apenas provar da tua bondade, de apenas conhecer sobre a tua vontade. E sabemos que ela é boa, agradável e perfeita. Não é isso que o Senhor deseja. O Senhor deseja que a nossa vida seja plena da tua natureza, para continuarmos a nos alimentar da vida e vida em abundância. Nos ajuda, Senhor, todos nós precisamos, todos, ninguém é mais ou menos que o da direita ou da esquerda. Todos nós somos necessitados da direção do Teu Espírito, do poder do Teu Espírito. Então, somos, sim, mais do que vencedores quando temos essa dependência. Não importa o que nos dizem, não importa as tentações que se levantam, não importa nada. O que importa é o que o Senhor diz, porque o Senhor conhece o futuro, o Senhor sabe o que está lá 1 ano, 2 anos à frente. E as consequências que podemos estar criando hoje, sem saber o resultado lá adiante. Mas o Senhor sabe, e o Senhor é o único que é poderoso e capaz para nos manter no caminho correto. Que também o Senhor sabe
o resultado final para cada um de nós. Mesmo que nenhum conheça ainda, nós temos uma esperança, temos um conhecimento, mas de fato, de verdade, é só quando chegarmos lá que vamos saber, tanto do resultado que não é bom, como do resultado que é a abundância de vida. Só quando chegarmos vamos saber de fato. Então nos mantém nesse caminho por fé, mesmo sem ver, sem sentir, muitas vezes teu Espírito continue nos conduzindo em nome de Jesus. E oramos para os nossos irmãos que não conseguem estar ativos, que não conseguem estar envolvidos, que não conseguem muitas vezes nem estar no culto e nem numa liderança, Senhor, para a qual foram chamados. Mas nós reconhecemos que é preciso uma ação do teu Espírito. É preciso, Senhor, um convencimento da tua parte. É preciso que o Senhor ministre. É preciso, Senhor, que o Espírito Santo tome a tua palavra para que eles ouçam e o coração comece a arder novamente. Pai, em nome de Jesus, como já oramos, que o pavio que fumega, Senhor, não apague. Que o Senhor possa soprar, que o teu Espírito possa soprar esse pavio. Seja de quem for, não importa quanto tempo está ouvindo a palavra de graça, não importa nada, mas se ainda fumega, Senhor, nós te pedimos, sopra em cada um deles, porque com certeza, de fato, eles não sabem o que fazem, mas o que o Senhor plantou no coração de cada um não se apaga antes do final dessa vida. Ela não se apaga por toda a vida que o Senhor dá a cada um, todos os anos de vida. Senhor, eu creio nisso, que vai sempre haver algo que mantém aquele pavio, nem que seja só gerando uma fumacinha, como um sinal, um pedido de socorro para que alguém sopre. Então que assim seja, Senhor. Que o Senhor nos conduza, nos dê sabedoria, para sermos aqueles através dos quais o Senhor vai soprar, para que acenda essa chama de eternidade no coração. Pai, que assim seja em nome de Jesus. Porque o que Jesus fez na cruz, Senhor, nessa manhã, eu declaro que é mais poderoso de qualquer coisa que possamos conhecer no mundo espiritual, no mundo humano, para perdoar, para justificar, para dar vida e vida em abundância. É muito além do que a nossa mente pode alcançar. E nós cremos que nada vai prevalecer sobre a palavra que o Senhor disse: está consumado, está pronto, vivam. Então, que assim seja com cada um de nós, continue sendo, e com aqueles que estão próximos de nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém.